Ele foi um dos maiores compositores do Brasil, quiçá do mundo, e esteve por trás da bossa nova, de trilhas famosas brasileiras e até de uma das trilhas mais icônicas da cultura pop. Mas, antes de morrer, mal recebia os direitos de 1/10 de tudo que produziu. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura nacional. Oi, sócios! Para fazer esse vídeo, a gente se baseou num projeto de 2018, publicado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, num livro chamado Vidas que Falam, que visa resgatar personalidades negras de Curitiba e região metropolitana. Em especial, nos baseamos no artigo da Maria Luísa Carvalho. O link deste livro e de outras fontes complementares vão estar na descrição desse vídeo. E caso goste, não esqueçam de deixar o like e compartilhar com outras pessoas. Dito isso, agora, vamos lá! Por erro de um escrivão, Valtel Branco não foi registrado como Walter, mas como um sinal. Ele nasceu em 1929, bem no Dia da Música, 22 de novembro. Filho de um maestro militar, Valtel cresceu numa família de músicos e na juventude já arriscava uma bateria, um violão e até a harpa. E foi ainda na infância que o pai lhe embutiu um apreço por música clássica, chegando a dizer que violão era instrumento de boteco, um preconceito bastante comum da época. Contudo, o próprio Valtel contou que nunca teve realmente infância, já que foi mandado aos 10 anos para um seminário de padres, de onde só saiu no final dos anos 40. Assim, a vida artística dele realmente só acontece perto dos anos 50. E ao deixar o seminário, Valtel mergulha nos cenários musicais de Curitiba e Rio de Janeiro, monta um grupo com o irmão e com amigos e continua se aprimorando na música. Até que um dia ele topa com a cantora cubana Lia Ray, que estava em turnê aqui pelo Brasil. Lia vê ali um talento e decide abocanhar Valtel para sua banda, e eles começam a rodar pela Argentina, Uruguai, até pararem em Cuba, onde Valtel vive lá por 2 anos. É por isso que mais tarde ele vai ser convidado pelo maestro Léo Brover, fã de música brasileira, para ajudar Fidel Castro a resgatar a identidade da música cubana após tanta influência estadunidense. Valtel não só vira amigo de Fidel, como acrescenta seu toque brasileiro aos gêneros cubanos, e essa mistura de salsa, mambo, bolero e brasilidades vai dar origem depois ao Jazz Fusion, um gênero dos anos 60 que mescla o jazz, o rock e o funk, do qual então Valtel se torna seu precursor. Na metade dos anos 50, porém, Valtel já estava nos Estados Unidos. Lá, estudou música com um dos maiores compositores de trilhas sonoras de Hollywood, Stanley Wilson. E não só isso, Valtel conseguiu ser arranjador e colega de várias figuras lendárias do jazz estadunidense, como Quincy Jones, Louis Armstrong e Nat King Cole. Detalhe, mais tarde, ele chegaria até a compor um trio com Nat King Cole e produziu discos para o irmão e a filha do famoso cantor e pianista. E foi graças a esse círculo social, combinado às suas ricas referências, que Valtel foi chamado para fazer parte do time de arranjadores de Henry Mancini, aclamado compositor de cinema. E foi aí que ele fez parte daquilo pelo que mais seria lembrado. Valtel foi um dos arranjadores da clássica trilha da Pantera Cor-de-Rosa. Segundo a Folha de São Paulo, o nome de Valtel até apareceu nos créditos da primeira versão do filme de 63, mas sumiu depois. O curioso é que o Henry Mancini foi um dos pioneiros na luta por direitos autorais. Isso porque antigamente era normal que as trilhas sonoras de filmes tivessem seus direitos reservados aos estúdios. Eis que, se aproveitando de uma crise dos estúdios na época, chega o Mancini e diz agora que só vai compor para filmes se ele for o titular dessas trilhas sonoras. Isso permitia com que ele pudesse lançar álbuns sem depender de Hollywood, mas também deixava que ele fosse o dono maioral dessas faixas em que ele se envolveu. Isso talvez explique por que o Valtel Branco e até outros, com o tempo, fossem apagados dessas produções e hoje só reste o nome de Henry Mancini como seu criador. Mas esta não seria a única injustiça em relação a direitos autorais envolvendo Valtel Branco. Na volta para o Brasil, no final dos anos 50, eis que Valtel decide morar numa pensão, onde outra figura já residia. O cara que mais tarde seria apelidado de gênio e de pai da bossa nova, o excêntrico João Gilberto.
Valtel não apenas vira amigo de João, como vai ser a pessoa por trás dos arranjos do LP Chega de Saudade, de 59. Sim, o LP marco da Bossa Nova. Agora, se Valtel Branco aparece nos créditos, bem, lá só consta o nome de Tom Jobim. Nos anos 80, isso se repete, quando para um especial gravado da Rede Globo sobre João Gilberto, Valtel se encarrega dos arranjos, mas os créditos no disco vão para Klaus Ogerman, um cara que nada compôs, pois não entregou as partituras da gravação a tempo. Já nos anos 60, Valtel foi convidado pelo próprio Roberto Marinho para trabalhar na Globo. Por mais de 20 anos, Valtel foi a figura por trás de vinhetas, jingles comerciais, trilhas incidentais e trilhas de novelas e programas infantis. Você provavelmente já ouviu alguma produção dele sem saber. Por exemplo, foi ideia de Valtel o famoso Lerê Lerê, da trilha sonora da novela Escravizaura, de 76. A música original, escrita por Dorival Caymmi e Jorge Amado, não tinha esse lerê, e hoje é mais fácil lembrar do lerê do que do resto da letra de Retirantes, mas também foi na Globo que as coisas complicaram para Valtel. Isso porque, segundo contratos, Valtel Branco às vezes era impedido de fazer outros trabalhos fora da emissora, o que afetou a sua carreira solo. Para completar, em trilhas sonoras internacionais de novelas, nomes brasileiros não podiam aparecer, por orientação do então diretor da gravadora Som Livre. E daí, Valtel passa a fazer uso de inúmeros pseudônimos, o que acabou mantendo seu nome no anonimato e prejudicando sua memória para a posteridade. Isso quando ele era pelo menos creditado. Mas Valtel Branco também esteve por trás de trabalhos de ícones nacionais. Foram os arranjos de Valtel para Calbi Peixoto em Bastidores de Chico Buarque que fizeram com que a música virasse um sucesso e Calbi adotasse os arranjos do paranaense em seus shows. Ele também trabalhou com Roberto Carlos, Tim Maia, Sérgio Mendes, Zé Ramalho e até Cazuza. Foi Valtel quem compôs arranjos e também tocou violão no estilo bossa nova para a música Faz Parte do Meu Show, de Cazuza, de quem era até amigo íntimo. Faz parte do meu show, meu amor. Vale ressaltar que Valtel é um dos músicos mais versáteis de seu tempo, pois aprendeu canto gregoriano no seminário, depois música clássica e regional, e viajou e estudou por Europa, Ásia e outros países latinos, divulgando música brasileira em turnês várias vezes. E o próprio Valtel não fazia distinção de gêneros. Toda música é bonita, não existe música feia, e até a música feia está colocando para fora um lado feio da vida, dizia ele. Não à toa, seu cultuado LP Meu Balanço, de 72, apresentou uma inédita fusão entre samba, jazz, rock e funk. Valtel também sempre destacou que sua identidade se pautava em sua negritude. Eu sempre me identifiquei como negro. Em Cuba, diziam que eu era pardo, que não sou negro, mas eu tinha consciência que eu era africano. Meu pai era africano, minha mãe era africana, eu tenho raiz africana, dizia ele. Ao todo, a obra de Valtel corresponde a algo por volta de 4 a 5 mil produções, o que talvez lhe desse uma vida confortável, né? Se ele recebesse todos os seus royalties. Mas a verdade é que Valtel Branco recebia ganhos de apenas 400 produções. Antes de morrer, o Valtel travava uma luta para ter os direitos sobre o resto do seu trabalho, incluindo até a trilha da Pantera Cor-de-Rosa, entre outros feitos que ele reivindicava, como a própria vinheta do Jornal Nacional. O problema é que, segundo pesquisadores de Curitiba, grande parte das obras do músico não foi registrada com o nome dele. É o caso, por exemplo, da minissérie O Tempo e o Vento, de 85. Segundo Valtel, o Tom Jobim teria mandado uma carta para o ECAD, que é o escritório que cuida dos ganhos de direitos autorais. Nessa carta, o Tom Jobim falava que os direitos autorais deveriam ser pagos ao Valtel, mas que no disco os créditos seriam de Tom Jobim. Ou seja, a luta do músico vai muito além de monetização. É a busca por reconhecimento de um trabalho genuíno, algo mais do que comum, mesmo numa indústria que lida com arte. E Valtel faleceu aos 89 anos em 28 de novembro de 2018, sem ver suas reivindicações vencerem. Segundo Maria Luísa Carvalho, que o entrevistou no livro Vidas que Falam, de 2018, Valtel se entristecia com a ausência de reconhecimento.
Eu não fui reconhecido porque fiquei longe da mídia. O João Gilberto, por exemplo, soube aproveitar isso melhor, contou ele. As gravadoras só se preocupavam de colocar mulher bonita na capa e crédito nenhum. Ninguém sabe quem está tocando, ninguém sabe nada, acrescentou. Felizmente, o músico ainda foi bastante homenageado em vida, mas, embora sua presença esteja por trás de quase toda a produção musical nacional dos anos 60 aos 90, seu nome é quase desconhecido para muitos, ou, como bem escreveu Maria Luísa Carvalho em seu artigo, Valtel Branco é onipresente e contraditoriamente anônimo na história da música brasileira. Foi protagonista da história da música popular brasileira, mas é tratado como figurante. Oi, sócios! E se tiver dado certo, esse vídeo é para ter saído no dia 7 de outubro, que é considerado o dia do compositor brasileiro. E a gente decidiu trazer um pouco sobre o Valtel Branco, porque assim a gente também completa a nossa trilogia da Bossa Nova Negra, que a gente começou ano passado, lá com Johnny Alf, que é considerado o pai da Bossa Nova, por ter lançado trabalhos antes que todo mundo. A gente também tem um vídeo sobre a Laíde Costa, que também com seu jeitinho de cantar é considerada a mãe da Bossa Nova. E aí chega o Valtel Branco, que é justamente a chave que faltava, porque é o cara por trás realmente dos arranjos do LP do João Gilberto, que é considerado o marco da Bossa Nova. Então espero que vocês tenham gostado, porque o Valtel, quando a gente pesquisou, realmente ele é uma figura bastante interessante, porque no cenário musical ele era considerado uma referência. Quando você precisa pensar em um arranjador foda, um compositor foda, o nome do Valtel é o que vinha primeiro à mente dos músicos. Porém, o nome dele não é bem comum na memória nacional. Então aí fica conforme os motivos que a gente falou no vídeo, se era porque ele usava muitos pseudônimos, se é porque as pessoas não davam crédito, e então é uma grande injustiça do mundo da música, que infelizmente, porém, também a gente sabe que é comum até hoje. E uma curiosidade é que justamente o Valtel, ele era muito famoso por ser solidário. Então, às vezes, se você estava precisando de um arranjador, ele não ligava muito em ter os créditos no momento, ele realmente fazia porque ele gostava, diziam que ele realmente era muito genial, ele conseguia compor coisas assim num instante, quando estava passeando, às vezes de boa, ele estava compondo, escrevendo na coxa dele, então ele realmente tinha uma mente de titânio. Porém, ele não realmente foi acreditado em muita coisa que ele fez. Então a gente decidiu trazer esse ponto, porque até mesmo os pesquisadores sobre o Valtel dizem que é impossível fazer uma biografia sobre o Valtel Branco, porque a vida dele realmente foi muito prolífica. A gente não contou nem metade das coisas que ele fez. Ele tem muitos álbuns publicados. Ele, inclusive, foi maestro para figuras importantes lá fora. Ele chegou a substituir maestros importantes em turnês na Europa, nos Estados Unidos. Ele também tem uma carreira bastante forte nos anos 70. Ele chegou a morar na Espanha, ele chegou a fazer trabalhos na Índia. Então, ele realmente fez muita coisa. A gente não contou nem um décimo do que ele fez. Decidiu focar mais aqui nos direitos. Mas, como o Ravenk falou, todos os links, se você quiser conhecer mais, vão estar na descrição para você pesquisar, para você conhecer mais o trabalho do Valtel. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, sócios. Vale lembrar também que aqui pelo YouTube tem documentários do Valtel Branco. É só jogar aí na barra de pesquisa que vocês vão encontrar facilmente. E pelo que a gente andou lendo, parece que tem um jornalista que está escrevendo uma biografia sobre o Valtel. Então quem sabe aí no futuro a gente tem acesso a um livro com a história de vida dele em mais detalhes. Chegamos ao fim. Não esqueçam de deixar o like e também de compartilhar com outras pessoas para esse vídeo chegar a mais gente. E caso eu queira contribuir com o canal, tem o nosso Pix, tem o nosso Apoia-se e também temos o Seja Membro. Se você chegou até aqui também, tem o botão Valeu, que você pode ajudar com o valor que você quiser. E também tem as nossas redes sociais, que é o @sociocrônica em todas. É isso, sócios. Muito obrigado mesmo pela companhia, por ter chegado até aqui novamente e até a próxima. Tchau!